Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre normas de higiene ocupacional. O nosso assunto de hoje é NHO 05. E o tópico que abordaremos nesta aula é a avaliação da exposição ocupacional aos raios-x nos serviços de radiologia. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer o método de avaliação da exposição ocupacional aos raios-x nos serviços de radiologia da NHO 05. Bom, qual que é o objetivo da NHO 05? A NHO 05 também estabelece um procedimento para avaliação de equipamentos que emitem raio-x. Então, logo que nós pensamos em equipamentos que emitem raio-x, nós já pensamos em hospitais, em clínicas médicas, em serviços de atendimento médico de uma forma geral, né? Mas os serviços de raio-x também podem estar presentes na indústria, como por exemplo na área da soldagem. Existem alguns tipos de solda e materiais que são soldados que eles devem ser avaliados por raio-x, para que se certifique da qualidade do trabalho feito naquela atividade de solda. Então não é só na área de hospitais e serviços médicos que nós encontramos trabalhadores expostos ao raio-x. São as áreas que mais contêm esses trabalhadores, mas não é somente aí. Tá? Bom, a aplicação da NHO 05 em toda e qualquer instituição que faz uso de algum aparelho de raio-x. Então, por exemplo, quando a gente vai lá no médico, num hospital que a gente precisa fazer um raio-x, né, nós observamos que a gente fica ali muitas vezes deitado ou sentado no local onde ele vai fazer lá o raio-x, né, o operador daquele equipamento, e aí ele nos prepara para fazer o raio-x e aí ele sai. E quando ele sai, ele entra muitas vezes numa cabine, ou atrás de uma parede. Esta parede onde ele está ali, essa cabine onde ele está, tem chumbo, né, uma parede de chumbo, que o chumbo tem a propriedade de proteger esse trabalhador da emissão daquele raio-x. Aí nós falamos assim, puxa vida, ele vai lá e coloca e entra numa parede, numa cabine de chumbo, com proteção de chumbo. E por que eu posso ficar exposto? Porque a nossa exposição ao raio-x é uma foto, uma selfie, que você pega com o celular e faz ali, é a mesma forma. Então ele vai tirar uma foto daquele local que o médico pediu para que se faça o raio-x. Então nós estamos ali a poucos segundos expostos. Esse trabalhador ele está o dia todo exposto. Então por isso que precisa ser controlado essa exposição desse trabalhador ao raio-x. Esse trabalhador ele tem uma carga, uma jornada de trabalho máxima limite por legislação, que são 6 horas diárias. E ele tem uma escala de trabalho que ele tem depois de uma jornada de 6 horas de trabalho, ele tem que ficar alguns dias de folga. Só que no nosso mercado, né, no mercado brasileiro, nessa área hospitalar principalmente, a gente conhece aí casos de técnicos de radiologia que têm 2, 3 empregos, trabalham em 2, 3 hospitais. Às vezes no mesmo dia ele trabalha 6 horas num local e 6 horas no outro, né? Mas a legislação determina que a carga horária dele é 6 horas diárias com um determinado período de descanso, de folga. Tá? Então em clínicas médicas, clínicas veterinárias também, né? E normalmente existe um auxiliar que ajuda ali a posicionar, né, o pet, o animal de estimação. Então existe também um avental de chumbo para proteger esse auxiliar que está ali para segurar o animal de estimação ali na posição que precisa para ser tirado o raio-x. Tá? Então existe uma preocupação porque o raio-x ele está caracterizado dentro da radiação ionizante, né, que nós temos os riscos físicos e temos a radiação ionizante. A radiação ionizante é aquela radiação que tem a capacidade de causar alterações significativas no nosso organismo, né? Em alguns casos aí pode levar mesmo até a câncer, o excesso de exposição a esse tipo de radiação ionizante, né? Então vale ressaltar isso. E a NHO 05, ela determina o procedimento de avaliação da exposição desse trabalhador ao raio-x. Muito bem, e a aparelhagem, né? Como em todas as áreas e todos os tipos de avaliações, existe um monitor individual de radiação. Normalmente a gente consegue olhar no trabalhador, né, no técnico em radiologia, normalmente fica junto com o crachá dele, né, um aparelhinho quadradinho, que vocês vão ver na imagem, que recebe ali a radiação a que ele está exposto.
e esse aparelho depois é enviado para um laboratório, é avaliado, é analisado para saber como está a exposição desse trabalhador ali no seu processo de trabalho ali exposto ao raio-x dentro de um hospital, de uma clínica ou até mesmo de uma indústria. Então esse aparelhinho normalmente fica preso na lapela, junto com o crachá penduradinho e avalia toda a radiação que ele está recebendo durante o seu tempo de trabalho, seja qual for a sua atividade com raio-x. E chegamos ao final de mais uma videoaula sobre a NHO 05. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.